nós vamos falar de um assunto muito sério. Você já ouviu falar sobre hidradenite supurativa? Hidradenite é uma doença de pele pouco conhecida, tanto para nós, pessoas normais, quanto para os médicos. Vamos abordar os seguintes tópicos: O que é? causas, Quando se manifesta? sintomas. E os tratamentos? Então, Chama a vinheta. Este canal não é recomendado para pessoas normais. Oi, galerinha! Como puderam ver, hoje vamos abordar um assunto muito sério. hidradenite. Uma doença dolorida e que faz com que os portadores dela sofram demais da conta. E por que resolvemos falar sobre isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho essa doença. Camila, fala um pouco pra gente sobre a doença e quanto tempo você tem a hidradenite? Então, eu tenho essa doença desde mais ou menos os meus 19, 20 anos. Ela é uma doença de pele inflamatória que causa nódulos, pequenos caroços que parecem furúnculos. E eu descobri há pouco tempo o nome dessa doença, do que se tratava. E eu sempre tive vergonha disso. Por que você tinha vergonha? Eu tinha vergonha porque essas lesões, elas me impediam de levantar o braço. Não levanto. Porque eu tenho muitas cicatrizes. Também, e quando tem crises, o mau cheiro, a dor. Você tem essas lesões onde? Só na axila? Não. Eu tenho nas duas axilas, aqui debaixo do peito, nas virilhas, como eu sou gordinha, debaixo da barriga e na almofada. Almofada? Também conhecida como bumbum, sentador, nádegas. Então, bora explicar um pouco sobre essa doença? Então, a hidradenite supurativa é uma doença dermatológica inflamatória, crônica, caracterizada pela presença recorrente de lesões, caroços ou nódulos, do jeito que você quiser chamar. E essas lesões, elas lembram furúnculo, porém, o furúnculo, após ele vazar, ele seca e acaba. A HS não. HS, hidradenite supurativa. E essa doença, ela causa muita dor, por causa do acúmulo de secreção de pus e, com isso, o mau cheiro. E demora muito para cicatrização. Julgava-se que a HS, hidradenite supurativa, ela era uma inflamação das glândulas sudoríparas. Repetir. Glândulas sudoríparas, que são as glândulas responsáveis pela produção do suor. Mas em estudos recentes de 2017, acredita-se agora que seja uma inflamação de uma outra coisa com um nome muito bonitinho também, dos folículos pilosos. Repetindo, folículos pilosos. Eles são o quê? São os responsáveis pela criação dos pelos. Sabe aquela raiz do pelo que é envolto em um negocinho branco? Se você tira o pelo na raiz, não tem um negocinho branco? Aquilo é o folículo piloso. Então, as causas ainda não estão, bem estabelecidas, mas ela pode ser considerada uma doença autoinflamatória. Acredita-se que a HS tem em sua causa o fator genético, assim como outros fatores. O maior fator de risco para a ocorrência da HS é ser mulher. Uma vez que é muito mais comum na gente, mulher, do que nos homens.
Outros fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da HS são a puberdade, adolescência pelo balanço dos hormônios, a obesidade, tabagismo, para quem não sabe, é cigarro, e a genética. Lembrando que os fatores não são exatamente uma regra, porque a HS também se manifesta em pessoas que não fumam, pessoas magras, pessoas que não têm histórico na família, e homens também. Homens. O fator de risco maior é você nascer. É ser um ser humano. Normalmente, essa doença se manifesta na adolescência ou no início da vida adulta, com tendência de piora no decorrer dos anos. E atinge mais mulheres do que homens. 2 a 5 mais mulheres do que homens. Os sintomas são caroços ou nódulos avermelhados, semelhante a espinhas internas, dor e sensibilidade na região e no lugar onde nasce, coceira. Fala da coceira. É como se... Ninguém fala da coceira. Ninguém fala da coceira. Esqueceram de um fator importantíssimo. A coceira. Porque a coceira não é aquela coceira aqui, ó, que você coça, que acabou. Não, é uma coceira por dentro. Dá a impressão que tá coçando a tua alma. Você está em crise, porque a hidradenite, ela é composta de crises. Então, quando você tá de boa, você tá de boa. Você não sente dor, você levanta os braços, você levanta da cama. Agora, quando você tá em crise, Não! Por favor, de novo, não! Meu Deus! ai, caramba, estou coçando. As lesões podem durar de semanas a meses. As lesões causam cicatrizes permanentes depois do desaparecimento dos nódulos. Os locais mais afetados são axilas, abaixo dos seios, virilha, bumbum. Porém, também existem os locais atópicos. O que é atópicos, Camila? Atópicos são lugares que geralmente não nascem essas lesões. Por exemplo, rosto e couro cabeludo. Indico um canal para vocês. Gorda de Boa. Cara, ela explica muito bem. Melhor do que a gente É que tá aqui. Jéssica? É Jéssica. Acabou O nome Jéssica. dela é Jéssica. O tratamento varia de acordo com a gravidade e o grau em que se encontra a hidradenite. Eu mesma estou no grau intermediário entre o 2 e o 3. E existem casos muito piores. Geralmente, o tratamento inclui Higiene adequada nas áreas afetadas, muito bem higienizado. evitar roupa que aperta, Perda de peso. parar de fumar, né? Antibióticos. Também existe alguns produtos que podem ajudar a aliviar um pouco a coceira e a dor da inflamação, que são alguns cremes e sabonetes. Eu comprei um pra Camila com óleo de melaleuca. 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 Malaleula. Medicamentos imunossupressores. No caso de algumas mulheres, o anticoncepcional pode ajudar a regular o hormônio, pode dar um certo alívio. E em casos mais graves, A intervenção cirúrgica. Os portadores da HS tendem a sofrer tanto com as dores causadas pelas lesões, mas também com depressão e ansiedade. Porque conviver com uma pessoa que é portadora da HS tem que ter muita paciência, compreensão e não pode julgar quando a pessoa diz que não se sente bem. a cara de piedade e de nojo não ajuda.
eu, com meu jeitinho ninja de ser, eu tento sempre ser assim, compreender o momento que ela tá passando. E o nosso jeito de enfrentar os problemas é zoando. A gente zoa muito. Esse vídeo é só zoeira, por quê? É uma coisa séria? É uma coisa séria. Mas não tem uma maneira melhor de falar do que fazendo uma zoação. Porque somos assim. Não tem como a gente falar sério, totalmente sério, porque senão não seríamos nós. E eu tento, assim, respeitar, lógico, né? Porque, tipo, todo mundo tem sua limitação. Quando ela diz assim, Nai, hoje eu não tô bem, eu falo, beleza, vai descansar e outro dia a gente faz isso, porque tudo pode esperar. Menos o nosso conforto físico, né? Temos que respeitar o corpo que nós temos. Tem duas coisas que a gente não sabe se a gente diz. Primeiro, a HS não é contagiosa. Você pode sim ficar perto de uma pessoa que é portadora. Você pode abraçar, beijar, pode se casar, ter relações sexuais. Inclusive tem relatos, né, de que algumas mulheres teve uma grande melhora a partir do momento que engravidou. Talvez por causa dessa coisa dos hormônios, né? E mais uma coisa, como essa doença ela é uma doença relativamente nova, acho que os registros dela são de 70 anos, né, pra cá, ela ainda não tem cura. Observação, são poucos registros. Então, pessoal, essa foi a mensagem de hoje. Para você que é portador ou portadora da HS, nós te desejamos sorte, perseverança, que você continue sempre buscando a qualidade de vida que você merece, não desista e tenha força, porque a gente sabe o quanto é difícil, principalmente a Camila. Sabe o quanto é difícil. Nunca deixe de sorrir. E se você não é portador da hidradenite, mas conhece alguém e convive com esse alguém, dê todo o seu apoio, sua compreensão e o melhor de tudo, a sua amizade. Quem tem amigos tem? Quem tem amigo nunca está sozinho. Yes! Então é isso, pessoal. Não se esquece de deixar seu like porque ele é muito importante. É um abraço pra gente. É um abraço. Compartilha o vídeo, por favor, para aquela pessoa que você conhece que tem hidradenite ou até aquelas que você não conhece, porque essa doença é muito difícil ter matéria sobre ela. Muitos médicos, a maioria, não conhece. Então compartilha porque a informação pode salvar alguém. A Camila mesmo não sabia o que ela tinha, foi descobrir recentemente. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Você inscreveu? Inscreveu? E o mais importante, Ativa o sino! Falou!